Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao BMC Market dessa sexta-feira. Hoje é dia 6 de janeiro de 2023, estamos ao vivo aqui, 2 horas e 7 minutos para repercutir os principais destaques do mercado financeiro nessa sexta-feira. E claro, fazer aquele balanço da semana. Estou olhando aqui, Ibovespa pelo terceiro pregão consecutivo operando em alta, depois daquele comecinho de semana bastante turbulento, aquele comecinho de semana bastante cauteloso. Os investidores parece que colocaram um pouquinho mais o pé no acelerador e agora o Ibovespa já chega aos 108.831 pontos nessa sexta-feira. A gente fala bastante aqui sobre essas movimentações no mercado financeiro e claro que a gente não pode deixar de falar sobre o que está acontecendo em Brasília, justamente pelo fato de que a gente vem falando ao longo da semana que Brasília acaba dando o tom no mercado, pelo menos nesses primeiros dias de janeiro. O que está acontecendo? Reunião ministerial, o presidente Lula convocou os 37 ministros, está conversando com eles para alinhar o discurso e falar aí qual vai ser o tom do discurso de todos os ministros. Até agora há pouco, para vocês terem uma ideia, apenas 3 ministros haviam feito suas explanações. São 37, a reunião começou cerca de 10 horas da manhã e por volta da 1h30 da tarde apenas 3 ministros tinham falado. É como o Lula disse, a reunião tem hora para começar, mas não tem hora para terminar. E aí eu quero chamar aqui o Alexandre Cabral para a gente começar esse nosso bate-papo, meu companheiro de bancada nesta semana aqui. Fala, Cabral, boa tarde para você. Eu tô cortado? Não, deixa eu ver. Não, você tá tudo certo aí, ó. Tamo aí. Eu tenho encontro, então pra cá. Tamo junto. Festa estranha com gente esquisita, eu não tô legal, não aguento mais menino. Que caramba, se tá no quinto, eu não sabia disso, tá no quinto falando de 37. Se os 37 resolverem falar, é sério, é amanhã. Porque começou ou depois, 10 horas da manhã. 10 horas da manhã, aquele discurso de Lula de 40 minutos, meia hora. Aí tiraram do ar. Pô, tava animadaço vendo o discurso do Lula. Falei, agora emenda, né? Agora vai. Tiraram do ar do nada, nem se despediu. É porque chegou a parte privada, né, Cabral? Mas podiam falar, pô, valeu, cortamos aqui a transmissão. Não, do nada saiu. Só falaram 5. Não, é sério. Eram 3, né? Eram 3 o quê? Eram 3, não, pelo que eu tinha visto, eram 3 que tinham falado, né? Até 3? Então. Eu tinha entendido 5, desculpa. Pior ainda se for 3 de 37. 10%, maluco. Vai ser infinito. Podia dividir em blocos, né? Cada um falar meia horinha. Então, mas o combinado eram 5 minutos para cada ministro. Só que teve ministro que falou mais de 1 hora, Cabral. Não, aí já viu. Aí vai e o que você vai falar em 5 minutos, Cabral? Não, meia hora para cada um dá, ó. Meia hora para cada um, 37, 30, 40, dá 10 horas. Dá 10 horas. Põe 20 minutos para cada e depois faz reunião setorial. Pois é. Ô Cabral, até mesmo, deixa eu trazer uns highlights aqui do que falou o Lula, né? Porque assim, o que o Lula falou é o que a gente tem. O que os ministros falaram, a gente não tem. E se você for ver, o começo da transmissão do Lula tá cortado. Você vai no site do Lula, o comecinho tá cortado. Então ele já tava falando quando apertaram o botão. Pois é. Ele não falou assim, eu não sei o quanto se perdeu desse comecinho. Pode ter sido 2 palavras ou um texto grande, não sei. Mas quando ele começou, quando passou no site dele, lá no YouTube do Lula, já estava rodando já. Então, Cabral, olha só, que alguns highlights, né? O Lula falou que quem produz de forma responsável vai ser respeitado pelo governo, que é possível fazer a economia crescer com responsabilidade, que o governo vai estar todo montado até o dia 24 de janeiro. Quem fizer coisa errada vai ser convidado a deixar o governo. Falou que muitos ministros, olha só, admitiu que muitos ministros são resultado de acordo político, que é necessário ter uma boa relação com o Congresso Nacional, que está disposto, inclusive, a fazer conversas com as lideranças do Congresso, e aí falou que o governo vai ter técnicos e políticos competentes.
Pois é, né, Cabral? Que é muito político. É muito político, né? Casa Civil tem que ser política, obrigação. Era loucura do Bolsonaro ter um militar na Casa Civil. Porque a Casa Civil é aquele cara que conversa com o Congresso. Tem que ser um congressista, não tem como não ser. Um deputado, senador eleito, que foi para ministro, alguém assumiu no lugar dele, ou que perdeu o mandato na eleição recente. Tem que ser isso, eu concordo. Agora, cargo técnico para tudo, meu Deus do céu. Cargo técnico para ministro da Agricultura. Ministro da Agricultura tem que ser alguém que entenda literalmente de agro. Ah, eu sou senador e entendo literalmente de agro. Ok, mas, pô, Renan Filho, mano. Renan Filho no transporte. Jardel Barbalho Neto, que tiraram o Barbalho para limpar o nome, né? Agora é Jarbes, não sei o que lá. Ministro de não sei o que. Para. E cadê o maluco reclamando que tem que ter analista de Lula? Tá aí já? Todo mundo só fala mal de Lula. Cadê o Regis? Tá aí? Deve estar por aí. Ô, Cabral, o Rodrigo falou que no comecinho deve ter sido só pancadaria lá, deve ser só bronca, puxão de orelha e tudo mais, por isso que não rolou umas treta e aí não rolou. 37, Rodrigo, até você vai ser fonte de algum ministro. Vai vazar a reunião inteira. É muita gente, maluco. Se você me falasse que era uma reunião de 5 pessoas, ia demorar 38 no mínimo. 37 ministros e Lula. Porque a Alckmin está com função dupla. Sim. Então, 37 ministros e Lula. Mais auxiliar, o cara do cafezinho, o cara que tá não sei o que, o cara que tá não sei o que, ele tem 60 pessoas lá. Amanhã sai na íntegra Tudo, o negócio. Hoje mesmo sai na íntegra. De repente tem até gravação. Só você unir reportagem de fontes e você pega ela inteira. De repente tem até uma gravação lá, com áudio e tudo. É, pelo amor de Deus, surreal. Espero que agora não batam cabeça, que tenha um discurso único. Pode ser um discurso horroroso, mas que tenha um único, que a gente saiba precificar o discurso. E não ficar com essa vol pro mercado é ruim, mas até ok. Mas imagina o mundo real, o cara que importou 20 mil micros desse. Que o dólar tava 5,45 anteontem e hoje está 5,30. E aí, ele fechou o dólar quanto? Então, o mundo real também precisa disso. Então, é para fazer loucura, mas uma loucura conjunta, todo mundo junto, não cada um falar uma coisa. Até para conseguir avaliar o nível da loucura, né? E aí se é muita loucura, você dá uma segurada. Se é pouca loucura, você vai... Um pouco mais adiante, exatamente. Não dá, né? Ô, Cabral, a questão é o seguinte também, né? A gente tá nessa sexta-feira fazendo esse balanço, né? Do que rolou aí ao longo da semana e tudo mais. Olhando para o mercado financeiro hoje, a gente percebe que Brasília está quieta, todo mundo reunido ali dentro do encontro ministerial, então ninguém fala nada, deixa o mercado trabalhar, deixa a galera se... Não tem notícia. Pô, eu não tinha notícia. Eu não tive notícia no 710 político hoje. Não tinha o que falar. Ninguém falou nada? Ninguém falou nada. Que tristeza, maluco. Parecia a Suíça. Imagina o marketing na Suíça. Ia durar 3 segundos. O chocolate Lindt teve o problema na produção que o cacau que vinha da Tanzânia atrasou 2 dias. Acabou o marketing. Atrasou meia hora, né? 2 dias. Acabou o marketing, porque o cacau que vinha do Quênia deu problema. Pô. Ô, Cabral, mas não teve notícia assim, mas saiu uma entrevista, até mesmo você citou ali o Renan Filho, do Ministério do Transporte, teve uma entrevista aí que ele falou que o Tarcísio entregou as estradas em pior situação do que ele pegou do Temer. E falando que tem muita coisa errada, muita obra parada, mais de 90% das obras estão paradas. Quando a gente fala, né, dessa transição, todo mundo pinta o pior cenário, né? Para poder fazer... Herança maldita, né? Para baixo. Vender aquele provérbio. Dificuldade, vender... Não, criar dificuldade para vender facilidade. Isso é a mesma coisa, igualzinho. Igualzinho. Que nem aqueles técnicos que vão na tua casa que, putz, às vezes conserta a tua televisão em 3 segundos. Você fala, porra, era só isso? Aí você fica abismado pelo cara ser honesto, entendeu? Então é a mesma coisa, estão vendendo o terror, dizendo que o mundo acabou, não sei o que, tá, pá. Aí viu? Foi com esforço. Flamengo e Corinthians, o Flamengo mete uns 8. Não, o Corinthians deu dificuldade, não sei o que, não deu nada, mano. Foi sacode. Não, acho que não. Não dá esses exemplos não, Cabral, tá bom. Que não funciona. Falar nisso, tem que ver minha tabela de almoço, mano.
Eu já paguei tudo que tinha que pagar. Eram 2 almoços. Eram já 2? Pagou os 2? Eu acho que eu paguei um só. Falta um teu, falta um da Paula. Os 10 da Paula. Da Isabela e uma da Débora, porque o Luiz também pagou. Você pagou, faltam 4. Ô Cabral, mas falando um pouquinho mais aí até do Ibovespa, né? Tá quase zerando as perdas do ano, né? Tava 0,8, tá 0,8, 0,9. 1%, é isso? Pode até achar estranho, né? Zerando a perda do ano. Tá 0,97 agora de queda. Mas puxando bastante pelas commodities, né? Principalmente agora as empresas Vale sobe 4, né? A Vale tá subindo muito forte. 4 no ano, que eu digo. CSN Mineração. Hoje tá subindo CSN Mineração, Companhia Siderúrgica Nacional também. Tem bastante coisa... 3R Petróleo subindo também. Se bem que não tem muito peso, né? Até os bancões, Cabral. Os bancões que acabaram ficando ali em evidência negativa, né? Depois de toda aquela fala sobre... Você sabe qual é... Minha filha ligando. Você sabe qual é a ação que mais sobe no ano? Vocês são muito galudos, vocês que estão aí do outro lado. Vocês que estão aí do outro lado não entendem nada. Que câmera eu quero olhar? Quero olhar para uma câmera, só eu e a câmera. A que mais sobe nesse ano? Só eu e a câmera. Tem alguma que só tá aí a câmera? Tem como tirar uma aquela lá. Um tá tomando esporro ali e o outro ninguém tá prestando. Um tá tomando esporro do chefe e o outro tá olhando. Tem uma câmera somente eu? Não tem. Não, tá eu e ele. Só eu. Quero conversar com o espectador. Não tem, Cabral. Não tem. Não tem? Então não tem. Vocês são engalantes demais. Sabe qual é a ação que mais sobe no ano no Brasil que está dentro do índice Bovespa? Não. IRB. Chupa. IRB sobe 18,60 no ano. Vocês falam demais. Pode botar aí, Felipe. Vocês falam demais, não entende nada. Vou ver valuation da Vale. Vou ver como é que tá as negociações do shopping. Não entendem nada. Pronto. E a segunda que mais sobe é a CSN. Tá 13% mais. E a que mais cai é Rap Vida, Local Web, São Martinho. Alpargatas. Não. Eu tava vendo do índice. No ano, né? Do ano, do índice no ano é o São Martinho quase 15%. Que coisa, hein, Cabral? Bom, Cabral, vamos fazer o seguinte, vamos para um break e aí na volta a gente já traz o convidado. Ele, a lenda, o mito, se ele não... Eu tô falando com ninguém. Eu tô falando que tá atacado hoje. O pessoal tá doido pra vocês estão aqui nessa bancada, né? Eu não sei se ele ainda tá com um charminho de ter o pelinho aqui, ó. Tem aqui, é só aqui, ó. Tem sim. Sem dúvida, o maior analista político do mundo que tem o pelinho embaixo da boca, que é assim, ó. Daqui a pouco vamos ver se ele mantém esse pelinho. Marcelo Suano, intervalo, por favor. Então vamos pro intervalo, daqui a pouquinho a gente tá de volta. PMC News. Informação que gera valor. Aqui você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo.
bybit.com. Isso aí, estamos de volta aqui, BMC Market ao vivo, 2 horas e 22 minutos. Quero agradecer você que está aqui com a gente na audiência, Evo Trader, o Lucas Ribeiro, o Helder está por aqui também, Projetos ao Mais, o Rubão está sempre aqui com a gente também, o Daniel Bruno, Cris, eu não sei se é a Cris ou o Cris, tem o Ember Marcos aqui também, o Guilherme Rodrigues, o Lucas Henrique, enfim, o Marcones Leandro, todo mundo por aqui, a Silvia Helena. Muito obrigado, viu, todos vocês que estão nos acompanhando. E se você, claro, está acompanhando aqui o BMC Market, mas ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, faça o favor, vai lá, se inscreve no nosso canal, também acione as notificações para ficar sempre muito bem informado com todos os vídeos, toda a nossa programação que a gente faz diariamente aqui para você. E também, claro, de quebra ajuda a gente a bater a nossa meta. Comecinho de ano, a gente coloca as metas ali, já somos mais de 457 mil inscritos, ajuda a gente a crescer aí a nossa audiência. Bom, seguinte, vamos chamar agora, já está aqui conosco, muito bem recepcionado no nosso estúdio aqui da BMC, Marcelo Suano, ele que é cientista político, professor de Relações Internacionais, já está aqui conosco. Suano, muito obrigado pela participação, agradeço você estar aqui com a gente, e Cabral também aqui conosco, sempre um prazer recebê-lo por aqui. Você só fala com a Paula? Hoje é a vez de é a vez de falar com a gente agora, também no marketing, né? Ele virou sócio do Strike, o Cabral, e agora vai vir no marketing também. Boa tarde, Suano. Primeiro, boa tarde. Olha, um feliz 2023 para todos vocês. Felipe, uma boa tarde para ti, boa tarde para o Cabral, boa tarde para o Luiz, boa tarde para a Paula, boa tarde para o Rodrigo, boa tarde para toda essa equipe maravilhosa da BMC. Eu vou te dizer, muito bem recepcionado, é verdade, porque, e detalhe, é um dos lugares que quando eu sou convidado para ir, eu vou feliz, ou seja, venho feliz, porque é maravilhoso. Bom saber. Suano, estávamos falando, Cabral e eu aqui, sobre essa reunião ministerial que acaba encerrando essa semana de muitos ditos e desditos, né? E agora chegou o fim dessa semana com a reunião ministerial, que tem hora para começar e não tem hora para terminar. Como é que você está vendo isso? Que você pode falar para a gente aí de expectativa para essa reunião que não tem hora mesmo para terminar? Cronologia? Posso fazer uma pergunta antes dessa? Claro. Na cronologia, voltando tudo, o quanto Haddad, porque foi logo medida do dia 1º, entendeu? Aí depois a gente chega hoje, dia 6. Certo. Tá? Porque hoje, o 6, deve estar rolando o esporro de tudo isso que foi para trás. Mas com certeza. O quanto o desmentir Haddad com aquela medida da mudança da regra do combustível, que da gasolina e do álcool foi prorrogado até fevereiro e do diesel foi prorrogado até dezembro. E o Haddad tinha combinado com o Paulo Guedes, isso é público, tem declaração dos dois, que Paulo Guedes não ia tomar nenhuma medida antes de sair das férias para a virada do ano. O quanto isso, economicamente, a gente viu que a Bolsa reagiu mal, o dólar, mas o quanto isso politicamente desmoralizou Haddad ou não, essa canetada no meio do nada no dia 1º? Bom, primeiro, indo direto à tua pergunta, tá? Isso é uma estratégia. Há alguns indivíduos que estão apontando que faz parte de uma estratégia para o próprio Lula, para que ele se apresente com uma personalidade máxima, como aquele indivíduo que está ungindo os demais, e na realidade isso está dentro de uma estratégia. É muito difícil se imaginar que ali tenha sido uma forma de desmoralizar ou não outra. Há um dado, eu vou começar para tentar colocar o quadro. A primeira pergunta, e eu não quero estar fazendo as perguntas, mas dentro da minha cabeça é assim que funciona. Tá? A primeira pergunta é: como se monta um governo?
Essa é a primeira questão. Quando você monta um governo, você faz um trabalho em que você traz junto de você todos aqueles teus aliados que podem fazer uma coalizão. O que é a coalizão? Pessoas diferentes que buscam os mínimos valores básicos comuns a partir dos quais vão fazer um projeto e caminharão com esse projeto até o final. Esse é o primeiro ponto. Você traz aqueles que fizeram parte da coalizão e não houve coalizão. Esse é um ponto que a gente tem que deixar ali do lado. O que houve foi coligação. O que é coligação? Indivíduos diferentes que entram para derrotar um adversário comum. Depois que esse adversário foi derrotado, o que a gente faz? Aí é um problema de articular e construir isso que nós estamos chamando de governo, que é uma equipe governamental. Quando a primeira pergunta é essa, como que você monta o governo? Se você tem uma linha, uma diretriz, você define quais são as questões prioritárias, em torno das quais você vai montar tudo aquilo que você chama de ministérios, secretarias, o que quer que seja. Aí você define, inclusive, o número de secretarias que você precisa. Se eu faço essa pergunta, aí já dei uma resposta que não houve coalizão, houve coligação. A pergunta que deve ser feita para mim é: quais são os ministérios essenciais? E o que fará cada um deles? Por exemplo, não ficou claro até agora o que fará cada um dos ministérios. São ministérios que estão se sobrepondo. Uma coisa que eu fico doida é desenvolvimento agrário, pesca e meio ambiente. Show. Tá dentro, esse para mim é muito surreal. Está dentro da forma como vai ser feito o governo a partir de agora. Isso aí explica até a questão do Haddad e a estratégia que tinha. Quais são os principais ministérios? São aqueles 5 primeiros. Aqueles 5 primeiros quais foram? Primeiro da Fazenda. O que ficou claro? Que a Fazenda, na realidade, ela vai funcionar como se fosse a economia, mas ela está fragmentada, que é o Ministério da Economia, está fragmentado, para colocar indivíduos em concorrência. Só teve, que eu saiba, 2 momentos na história que você identificou governos parecidos. Foi na década de 30. Um começou na década de 20, outro começou na década de... Um começou na década de 30 na Alemanha, outro começou na década de 20 da Itália. Como é que se fazia? Eu, para governar, eu pegava o Felipe e você, e dizia: você tratará da economia, e você tratará da economia A. Aí eu pergunto: o que você faz? Vocês vão fazer a mesma coisa. Mas como assim? Por que eu quero isso? Porque quando vocês estiverem brigando, venha até a mim e eu me apresento como o que dar a última palavra. Porque eu reforço o meu modelo de dominação carismática. Eu tenho que ser o salvador dos pobres, o salvador dos povos, o salvador da democracia, o salvador do que quer que seja. O cara que está resgatando aqueles pobres para a sociedade. Matou a charada? Mas o quanto Tebet vai deixar isso? Desculpa, eu não... Conta a Simone Tebet. Aí é que está o detalhe. Haddad ou o que é do partido? Aí é que vem o problema. Os 5 principais, economia, que no caso é o da Fazenda. Por qual razão? Porque eu preciso dar uma diretriz econômica que ainda se vai descobrir quem é o cara que realmente está pensando a economia do Brasil. Isso ainda vai ficar claro ao longo dos últimos 100 dias. O Lula é o indivíduo que vai dizer: não, eu decidi por isso. Mas o Lula não tem capacidade de decidir economicamente. Ele não conhece a economia. Tanto quanto o Haddad, porque a tese de mestrado do Haddad foi uma tese sobre os efeitos socioeconômicos do modelo soviético. Veja, um cara que está fazendo uma análise sociológica sobre a economia de um modelo soviético, das duas uma. Ou eles vão implantar um modelo totalitário, no caso de base marxista e soviética, ou então ele não sabe como funciona a economia atual, mas ele é o porta-voz de alguém. Então, este é um dos ministérios importantes, porque será porta-voz de alguém. Qual é o outro? O da articulação política. Que, olha, convenhamos, você precisa daquele cara que vai ser o articulador. Da Casa Civil. Aí é que está o detalhe. Rui Costa. O Rui Costa é Casa Civil, que já é uma deturpação. Que não é articulação política. Que não é articulação. Qual é o papel da Casa Civil? A Casa Civil é o cara que ele gerencia todos os demais projetos dos demais ministérios. Por quê? Porque cabe a ele, recebendo as diretrizes do governo, nós queremos um governo que priorize esse segmento ou esse lado da economia. O que ele faz? Ele tem as diretrizes e tem um orçamento com clareza. Aí ele chega para os ministérios, cada ministério chega e coloca e apresenta os seus projetos de políticas públicas. Aí ele vai dizer: isso aqui pode ser porque está no obrigatório.
Está dentro do orçamento obrigatório. Agora, isso aqui eu posso contingenciar. Dentro daquilo que eu posso contingenciar, quais são os importantes dentro da nossa diretriz? Esse ou aquele. Você fica lá no fundo da fila. O Felipe vem para agora, entendeu? Até mesmo, Suano, teve notícia hoje sobre a retomada do PAC, né? O Programa de Aceleração do Crescimento, que falou assim, bom, mas tem o Ministério do Transporte, tem o Ministério da Infraestrutura, tem tantos outros ministérios, né? Desenvolvimento Social e tudo mais, por causa do Minha Casa Minha Vida, mas vai ficar sob o guarda-chuva da Casa Civil. Ou seja, Rui Costa, ele vai ser aquele camisa 7, Cabral, que vai ficar distribuindo o jogo. Ele vai ter o orçamento... Exatamente o que você falou, Suano. Ele tá com o orçamento na mão e fala assim, olha, Minha Casa Minha Vida, agora é você. Não, agora é transporte, estrada, vai pra cá. Por que você está separando tudo? Porque, na realidade, até mesmo o Rui Costa, que deveria ser o gerente dos projetos, ele foi dado a ele o papel de ser o articulador, mas o articulador é o secretário de governo, não é o ministro-chefe da Casa Civil. Sempre foi no Zé Dirceu da Casa Civil era articulador. Mas aí... historicamente no Brasil, assim, mas aí vamos retirar um caso. Como era lá atrás? O José Dirceu é outra personagem. Talvez se descubra que o José Dirceu é o grande marechal de campo, que está olhando a guerra como um todo e está dando as diretrizes. Talvez a gente descubra daqui a 100 dias. Talvez a gente descubra daqui a um ano. Pode ser ele, como pode ser alguma outra personagem, que a gente ainda vai descobrir quem é. O Zé Dirceu, inclusive, eu tenho testemunhas de que quando perguntavam para ele no primeiro governo que ele participou, em que ele era ministro-chefe da Casa Civil, ele dizia assim, no meu governo. Ele não dizia no governo do Lula, ou no governo do PT, ou no nosso governo. Ele dizia, no meu governo é assim que vai estar. Porque ele sabia que ele governava. Da mesma forma, quando você vê a questão do Ministério das Relações Exteriores, que é o terceiro ministério importante. Como foi no primeiro governo Lula? Que é agora? Agora é o... Eu não sei quem é relações. Puta, me deu branco agora. Google ajuda a gente. Alguém dá uma ajuda aí que deu branco por causa dos nomes. É o Mauro... Não é. É Mauro Vieira. Mauro Vieira. É o Mauro Vieira. Mauro Vieira. É o Mauro Vieira. Como foi no primeiro governo? Era o Celso Amorim, mas quem mandava no Ministério das Relações Exteriores era o Marco Aurélio Garcia. Por isso que eu não travei, porque eu estava com o nome Marco Aurélio Garcia na minha cabeça. Que era assessor especial para assuntos de relações internacionais da Presidência da República. Quando o cara tem um cargo desse tamanho, ou ele manda muito, ou ele não manda nada. Ele foi dado ali para ele ficar de boca calada. Não foi o caso. O Mauro Vieira vai ter um papel. Não vai ser fazer as relações exteriores, porque ainda se vai descobrir quem é um cara que vai fazer as relações exteriores. O papel dele vai ser fazer a divulgação, a publicidade, o counter-branding, ok? Do Brasil no mundo. É isso que ele vai fazer. Por isso que é tão importante, porque precisa mandar para o mundo uma mensagem positiva depois de tudo aquilo que o mundo já está recebendo. De que talvez teve problemas, o Brasil não está aceitando, parte do Brasil está... Existem pessoas que estão desrespeitando a democracia, segundo está... Então esse vai ser o papel. A gente ainda vai descobrir. Pode ser o Celso Amorim, talvez se reverta. O Celso Amorim pegou a secretaria de alguma coisa especial de Lula. Ele está colado com Lula. Então, já está próximo, mas não está muito no governo, né? Então, ele está meio fora dos holofotes. Então já se sabe que ele pode ser o Marco Aurélio Garcia desta vez. Terceiro ministério que é importante. Quarto ministério que é importante. Foram 5 que foram listados ali. É o Ministério da Justiça. Flávio Dino. Qual é o papel do Ministério da Justiça? Representar o governo em questões jurídicas, mas também tratar da segurança pública na esfera federal. O que o Flávio Dino está chamando? Ele está dizendo, não, nós temos que pensar a segurança pública de uma forma ampla, federal, municipal, estadual. Ele está na cabeça dele que o Ministério da Justiça é o Ministério do Interior, como a gente encontra em estados centralizados, estados totalitários. Porque o Ministério da Segurança, ele, do centro, determina o comportamento de todas as polícias, tanto que toda hora fica aventando a possibilidade de se criar uma milícia ou uma guarda nacional, que já existe uma tropa específica para isso, mas com uma outra configuração. Toda hora ficam surgindo memes, fake news ou notícias verdadeiras sobre isso. Esse é o quarto ministério importante. importante. Antes de você, porque o nome, ele tem chance de STF? Quem? O Flávio Dino? Porque são 2 vagas no governo. Olha, o Zanin vai. Zanin, que foi aquele advogado... É o advogado. O Zanin, dificilmente alguém vai achar que o Zanin não vá, porque seria a traição das traições. E tem mais um detalhe, aí já não é uma questão de amor. Se você me defende, eu abro a porta da minha casa, a conta do cofre e mostro tudo que eu tenho, você me tem nas mãos. Eu vou te trair? Não sou doido. Então o cargo é dele. Não é nem por amor ou por fidelidade ou lealdade, não. É porque eu não sou idiota. Proteção. Com medo, né? Porque eu não sou idiota. Simples. Então, primeiro, o que se sabe, se tem convicção, é o Zanin. Alguém que poderia ser bem ideológico. Cacai.
Também. Aí o Flávio Dino pode disputar com o Cacai. O Cacai sempre se apresentou como um cara ideológico que está sempre do lado deles, independente do que seja. Caiu um meteoro, nós não vamos entender o que fazer com o meteoro, nós vamos descobrir em quem vai ser o culpado. E o culpado não pode ser do nosso lado. E o Cacai trabalha juridicamente para mostrar quem é o culpado. Então esse cara é muito vinculado, pode ser ele, ok? No caso, quando a gente coloca o Flávio Dino como segurança, é o ministro do interior que ele quer ser, para controlar toda a questão de segurança do país. E o quinto é o ministro da Defesa. Por que o ministro da Defesa? Porque precisa controlar a única instituição que poderia fazer frente ao governo. E colocou um político, José Múcio Monteiro. que é o Múcio, que vai transitar como uma espécie de algodão, como uma espécie de mola entre todas as partes. Mas ele tem bom contato no mundo militar? Tem, ele se relacionou, ele é um político experimentadíssimo, cara. Ele foi parlamentar também. Foi parlamentar, né? ele ocupou vários cargos. Que ele já teve cargo lá atrás, mas eu não lembrava Sim, dele. o Múcio, ele transita em todos os lugares. Não quer dizer que ele seja bem aceito em todos os lugares, mas ele transita bem em todos os lugares, porque ele é um cara gentil, é um cara simples, é um cara elegante. Ele briga com elegância, é o cara Exato, que... é um cara calmo. E ninguém melhor do que ele estica muita corda, para tentar, de alguma maneira, colocar as Forças Armadas ao redor do governo. E aí vem, para encerrar, para não estender muito, vem os outros 32 ministérios. Você lembra que eu falei como monta um governo? Por que a gente precisa de 32 ministérios fragmentando outros? Porque o problema agora, já que eu não tinha programa de governo, já que eu não fiz coalizão, como é que eu dou conta para acalmar todos aqueles indivíduos que participaram da coligação? Eu preciso expandir a máquina pública de uma maneira tal em que eu fique dando cargos de primeira divisão, mas não são só esses cargos. Segunda divisão ganhando 20 mil, segunda divisão, terceira também. Você quer ver um cargo mais importante que as pessoas acham que é insignificante? Todo mundo fala, o ministro é maravilhoso. Quem manda no ministério não é o ministro. O ministro é uma espécie de Gisele Bündchen que fica desfilando pelas passarelas. Quando ele é muito bom, show de bola. O cara importante é o secretário executivo ou o secretário-geral. Por quê? Porque ele que administra a pasta e ele que tem o orçamento da pasta nas mãos. Ele só vai informação para o ministro, o que tem e o que não tem. Não sei se vocês lembram, quando a Dilma teve o primeiro escândalo do governo Dilma, que quiseram afastar e falou, o seu governo é corrupto, não sei o quê, primeiro escândalo que teve. Aí ela pegou e disse assim, não, mas esse governo eu herdei do Lula, porque veio com a indicação informada do PT. Aí o que as pessoas queriam? Afastar todos os ministros. O que a Dilma fez? Ela estava de mãos atadas, porque ou ela ficava nas mãos do partido e do Lula, ou ela ficava nas mãos dos que viriam. O que foi que a Dilma fez? Ela simplesmente preservou os ministros para não brigar com o partido e trocou os secretários executivos, colocou gente de confiança dela. Porque essas pessoas embuzinaram no ouvido dela. Ou todo mundo fala que a Dilma é burra, estúpida. Não é assim, não. Ela foi esperta aí. Não quer dizer que ela tenha desenvolvido adequadamente, porque ela como política, como política ela é péssima. Ela não tem habilidade política nenhuma. Mas isso já mostra que o primeiro escalão é maravilhoso para quem está vendo o desfile na passarela. O segundo escalão, caso secretário executivo, e ali um monte de outros cargos que são importantes. Muitas vezes a gente acha que é o ministro, mas tem um cara que ocupa um cargo que, por exemplo, é o cargo que vai fazer com que chegue o projeto para leitura. Isso a gente fala no parlamento, como fala também no ministério. Esse cara, por exemplo, ele tem um poder que ninguém mede. De bilhões na mão. De bilhões na mão e deixar passar aquilo que ele quer. Porque como é ele que determina, ele olha e diz, não, vou botar a pira. Engaveta. Ele fala diretamente com o presidente. Presidente, o que o senhor acha disso aqui? Engaveta essa porcaria, porque eu estou querendo colocar contra a parede esse ministro, que ele não é nosso, foi obrigado a colocar. O que ele faz? Coloca no fundo da pilha ou então engaveta. Tudo isso são cargos... Ele queima o próprio ministério? Ele é capaz de queimar o próprio ministério. Cabral, tem uma coisa que na política você tem adversários que estão nos partidos que concorrem contra você, mas o teu inimigo está do teu lado. Porque ou ele quer o teu cargo, ou ele quer o teu poder, ou ele está ali simplesmente trabalhando a mando de alguém. Então, e aí vem a estratégia do Lula, que eu falei quando eu citei a década de 30. Isso, para o Lula, é maravilhoso. Porque se ficar todo mundo no processo de esculhambação, o que ele faz? Quero uma reunião conjunta. Aí ele faz todo mundo cala a boca, todo mundo beija a mão, ele sai lá, eu sou o cara, vinde a mim as criancinhas.
Isso é um modelo administrativo na política, que foi usado na década dos 30 nos modelos carismáticos, que é o do Lula. Cabral, inclusive, você comentou o Sueno comentou essa situação de querer o cargo, querer isso, ou querer também a visibilidade. A gente viu no comecinho da semana, isso causou um ruído tremendo no mercado, de um falar, o outro desfalar. Então, é a tentativa de um se sobrepor ao outro nas manchetes de jornais. Sim. Principalmente quando a gente vê esses escalões mais altos, né, esses 5 ministérios, quem vinha desmentir? O Rui Costa. Sim. Quem vinha desmentir? O Haddad. Enfim, o Dino. Enfim, a gente percebe essa composição exatamente como você falou. Os demais, eles vão ver como tirar proveito disso. Tem alguns como a Simone Tebet. A Simone Tebet é uma peça específica ali. Porque a Simone Tebet é liberal, se diz liberal. Então, isso que eu não sei como é que ela não vai bater de peito com a Haddad o tempo todo. A Simone Tebet... Ela não vai ceder, ela não vai chegar a Lula, vai falar, ô, Tebet, fica quietinha aí que a gente vai fazer não sei o quê. Eu acho que ela manda Lula pro inferno. Ela vai mandar. Olha, eu sempre uso essa frase, não é porque eu quero ser repetitivo, não é porque tem que ser usada, tá? Na política, você tem uma certeza e uma dúvida, em especial na política brasileira e no Congresso brasileiro, talvez agora no governo brasileiro. A certeza de que você vai ser traído, a dúvida é quando. Como que você, se você é inteligente, você responde ao quando? Não com precisão, mas estendendo o momento da traição o máximo possível. Como é que você faz isso? Criando amarras nessa pessoa de uma maneira tal em que ela não possa te trair. Ora, que a Simone Tebet vai trair o Lula, da minha perspectiva, isso é óbvio. Por quê? Porque ela tem confrontos com relação a Haddad, ela tem confrontos com o modelo econômico, ela tem pretensões presidenciais. O Lula já apontou, já mandou gente ventilando que ele vai se candidatar à reeleição. O Alckmin deve estar com o olho desse tamanho. Talvez não seja nem o Lula, mas o que o Lula está dizendo é, será aquele que eu vou indicar. Então, Alckmin, se você achou que você era esperto, porque você estava me apoiando, imaginando que vai puxar o meu tapete, ou que eu vou te indicar, ou que você será o candidato à reeleição, dançou, cara. Porque você não é da nossa trupe. Pô, quando o Lula foi eleito na Paulista, Haddad foi vaiado. Não precisa dizer mais nada. O Haddad, ele foi vaiado em todos os lugares em que ele foi com o Lula. Em alguns lugares teve uma menina, uma estudante, que falou o seguinte, cumprimento todos vocês, cumprimento o presidente, cumprimento, inclusive sou obrigada a cumprimentar o candidato a vice-presidente, apesar, talvez vocês não esqueçam, mas eu não esqueço, talvez vocês esqueçam, mas eu não esqueci que ele foi contra isso, ele foi contra aquilo e ficou botando o dedo. Aí o Lula começou a rir, o Haddad abaixou o Alckmin abaixou a cabeça. Em síntese, ele não é da trupe. E o Alckmin, ele lembra muito o fenômeno que aconteceu com o PSDB. Por qual razão o PSDB se apresentou tão favorável ao Lula? Porque o PSDB viu ele se esvair, ele simplesmente esvaziar como partido e como liderança. Porque ele criou a sensação de que ele era centro-direita. O PSDB nunca foi centro-direita, ele é centro-esquerda. O que fez o PSDB ser centro-direita foi a aliança que ele fez com alguns políticos à direita. Razão pela qual ele se manteve no governo e se apresentou como algo, eu diria assim, mais propício ao liberalismo. Tanto que o PSDB foi chamado de neoliberal durante muito tempo, que é um termo que eu não gosto, porque o neoliberalismo é uma interpretação errada, falar neoliberalismo, tá? Mas ele foi chamado de neoliberal. Mas o PSDB sempre foi centro-esquerda, ele sempre respirou o mesmo ar que o PT. O PT é mais socialista, ele é menos socialista. Mas sempre, tanto que a transição do PSDB para o PT foi tranquila. Não foi um pacto, a gente mantém 4 anos a mesma política econômica, a gente vai manter a moeda, depois a gente faz aquilo que vocês não conseguiram fazer, que foi a inclusão social, foi um pacto. O PSDB imaginou que ele poderia, apoiando o Lula, ser a alternativa, tanto que ele ia se afastar depois. Quando o Tasso Gereissati veio e falou, estou assustado, jamais imaginaria, com todo respeito. As pessoas que votaram no Lula podem acusá-lo de qualquer coisa, mas nunca de que ele mentiu sobre aquilo que ele queria fazer. Porque ele disse, eu vou restaurar tudo que havia, foi um passado idílico, eu vou restaurar o Estado como um elemento da economia por essência, essencial, eu vou restaurar o mesmo modelo de governança. Isso ele não mentiu. Então, aqueles que falam, não, estou chocado, jamais imaginei que ele faria isso. Não, ele não mentiu. Até quando ele entrava em contradição, ele não estava mentindo. Porque as contradições decorriam de casos muito claros, que ele dizia assim, para te agradar, Cabral, eu vou falar uma coisa, mas para agradar o Felipe, eu vou falar outra. Se vocês são adversários, eu vou falar coisas contraditórias, não vou mentir nem para você nem para ele. Por quê? Porque na realidade eu não estou preocupado com nenhum dos dois.
Então, quanto a isso, ele não mentiu. Okay? Não sei se eu estou sendo muito duro. Sim, aí eu quero tirar uma dúvida. Só para a gente dar voz aqui para o chat, perguntou, e ainda nesse assunto, então quais seriam o possível sucessor de Lula, tirando Haddad, porque... ele falou, tirando Haddad porque ele não serve, mas não serve talvez para o seu modelo de pensamento, não para o do PT e do Lula, né? Então, que sempre colocou Haddad como o sucessor ali. Aí vai minha pergunta complementando. O Brasil está faltando novas lideranças? Sim. Bolsonaro com 70 anos, Lula com 82, que eu digo assim, uma geração 2 não surgiu, uma geração 2 não surgiu com carisma, aí complementa o negócio. Haddad poderia ser essa geração 2. Haddad deve estar com 50, 60 anos. Então essa geração 2 de 50, 60, que poderia estar surgindo... Tem um nome solto, Tarcísio, Zema, que não é popular. Você tem nome muito soltos. Olha que coisa interessante. Nós não temos lideranças nem à direita nem à esquerda. O Bolsonaro foi eleito pela convergência de 4 movimentos, talvez 5. E ali, o Bolsonaro foi a consequência de um processo histórico. Depois eu falo da questão de quem substituiria o Lula, pegando a reboque de entender isso. Quais foram os movimentos que elegeram o Bolsonaro? Primeiro, bolsonaristas. É verdade, tem um percentual que não é gigantesco, ele representa 30% do movimento que levou o Bolsonaro ao poder. E o que significa ser bolsonarista? Não sei se vocês lembram, o Bolsonaro ia para o parlamento, falava sozinho, mas ele falava contra aquilo que era considerado absurdo para determinados segmentos da sociedade. Pegaram um cara que é um homem simples, não é um cara muito letrado, e tornaram ele um mito. Foi esse movimento que se chamou bolsonarismo. Mas quem tornou ele mito? No momento em que, por exemplo... Quem é o Zé Dirceu do Bolsonaro? Mas aí não teve. Esse foi o problema. Imaginou-se que o José Dirceu dele poderiam ser os seus filhos, poderia ser o Carlos, poderia ser o Eduardo, poderia ser o Flávio. Nenhum deles foi. Esse é o problema, não teve. Alguns imaginavam que era o Olavo de Carvalho. Mas o Olavo de Carvalho estava em confronto com o Bolsonaro em alguns aspectos do conservadorismo, alguns aspectos do liberalismo e em confronto com as Forças Armadas. Apesar do Olavo de Carvalho ter uma interpretação sobre a história e sobre a política brasileira. Mas não era. Então imaginava que esse é o problema, ele não teve o José Dirceu. O bolsonarismo é um mito que foi criado quando, por exemplo, chegava um cara no parlamento, e eu vi, e dizia assim... Uma criança não tem consciência quando mata alguém aos 17 anos. Por isso era contra a diminuição da maioridade penal. Perfeito? Ou seja, era contra. Aí esse mesmo indivíduo chegava e dizia assim, uma criança de 10 anos, 11 anos, 12 anos, pode decidir sobre a sua orientação sexual. Então ele pode exigir que ele faça a mudança de sexo. Eu não estou criticando nada disso, estou apenas tentando entender o que o Bolsonaro fez. E esse mesmo indivíduo dizia assim, temos que punir a pedofilia, mas também tem que levar em consideração as crianças que seduzem os adultos. Criança de 4, 5 anos seduzindo um adulto. Foi falado em parlamento isso. Aí o Bolsonaro ia lá e falava daquela maneira tosca dele contra isso. Ora, ele era o óculos, né? Mito, botava óculos, porque ele batia nessas coisas que são contraditórias e absurdas para um conteúdo expressivo da sociedade brasileira. E por essa razão, ele foi transformado em mito. Esse mito é que concorreu à presidência da República. As pessoas que se tornaram bolsonaristas se tornaram dizendo, nós queremos alguém que bata em todas as contradições, mas isso não é política, isso é guerra. Esse é o problema. Essas pessoas apostaram nisso. Mas teve um outro movimento que se associou a isso, o combate à corrupção, que recebeu o nome de lavajatismo. Veio por intermédio do Moro. Era um outro movimento, que não necessariamente era bolsonarista, mas apoiou porque dizia, ele é o cara que está carreando. Teve um outro movimento, dos antipetistas e antilulistas. Aquele pessoal que não queria o PT e não queria o Lula. Por quê? Porque identificava no partido o causador de uma construção no nosso país. Houve um outro movimento, aqueles que queriam qualquer coisa que não fosse de esquerda, são os anti-esquerdistas. Não é a questão do PT, era outra coisa, qualquer indivíduo da esquerda. E tem um quinto movimento que se associou a isso, aqueles que tinham o retorno da ética na política e associaram isso aos militares. Por quê? Porque os militares, eles raciocinam dentro de uma perspectiva que é cumprimento do dever, no cumprimento do dever está minha honra. E para eu preservar minha honra, eu não posso mentir. Que anexo 1 do artigo
segundo o regulamento disciplinar do Exército, não faltar a verdade. É um dos maiores crimes que o militar pode cometer. Ora, quem é educado para não faltar a verdade é honesto. Então vamos trazer a honestidade de volta. Razão pela qual eles foram atrás dos militares. Mas não como instituição, mas atrás dos valores. Falei, esses 5 movimentos. Esses 5 movimentos carrearam. Aí o Bolsonaro monta um governo que buscou técnicos, mas buscou poucos políticos. E os políticos que ele buscou, porque tem 2 técnicas. O conhecimento, economia, tem que ter conhecimento de economia para ser técnico, mas também tem que ter um conhecimento de todo o processo político. O que é o processo político? É você conhecer a gestão pública, é você conhecer o regimento das casas, é você conhecer a burocracia, a tramitação parlamentar. Aquilo que eu falei aqui, por exemplo, como é que começam os debates das leis na Câmara e no Senado? Nas comissões. Uma comissão tem uma presidência, e a presidência tem uma série de indivíduos, que é o secretário, que faz tudo isso. Como é que você faz para atrapalhar, por exemplo, uma lei? Ora, numa comissão basta... A mesma coisa do monte de documentos. Quais vão ser as audiências, qual é a pauta? Quem define a pauta é o presidente. Se o presidente falar, não quero isso, mas chegou, presidente, não tem problema. Coloca no final da pilha, porque na hora que eu terminar para ler, eu só vou ler 2 de 3. Não leio isso daqui. Isso nem é pautado para ser discutido, porque se for pautado, aí depois vai para a presidência da casa, na hora que o presidente da casa lê, tem que ser declarado, tem que ser estabelecido um relator. É só você mexer nas pautas. Se você fizer isso, você atrasa 20 anos a Por isso que tem proposta que está engavetada não, tramitando há anos e anos e anos e várias legislaturas e não sai do lugar. E tem proposta que chegou agora e Felipe, já tá. Se você não conhece isso, não adianta você ser um economista, prêmio Nobel de Economia. Todas as suas propostas serão jogadas no lixo, porque você não conhece essa técnica. Ok? Então, basicamente, o Bolsonaro, ele montou alguns com técnicos de conhecimento, mas sem técnicos do conhecimento da tema, mas não da política. E aqueles que foram da política colocaram ele no colo de quem? De Rodrigo Maia, Alcolumbre e Mandetta, que é o pessoal do DEM, que na realidade não estava preocupado em dar apoio para ele, estava preocupado em preservar a mesma estrutura organizativa das relações entre os poderes, em que o Congresso tem moedas de negociação para não constranger, mas para impedir que o Executivo faça alguma coisa. Aí o Bolsonaro montou, cometeu uma série de falhas, veio 2 tragédias, a pandemia e a guerra na Ucrânia. E ele sofreu as consequências disso. O Bolsonaro não fez líderes para segui-lo. Eu lembro que uma vez, vocês conhecem, eu acho que o Felipe conhece, nós estávamos num debate e eu citei uma proposta de se o Bolsonaro foi inteligente, uma pessoa, Daniela Alves, que uma vez falou num debate, e eu guardei e falei num outro debate, se o Bolsonaro foi inteligente, ele faz um pacto em torno de si, renuncia à candidatura à presidência da República, porque o problema é ele, não porque ele é ruim, porque ele é isso, porque é aquilo, não, ele é um problema porque ele confronta várias pessoas ao mesmo tempo. Ele confrontava movimentos, segmentos, grupos, pessoas, ele estava confrontando todos. Ele renunciaria, faria um pacto e colocava alguém para ser o seu sucessor. O Tarcísio, por exemplo, por quê? Porque o Tarcísio é quem? É um cara que não briga com ninguém, não fala nada, não ofende, está sempre triste, dá um sorrisinho no canto de boca assim, diz, não, eu sei o que você está sofrendo. E passa uma imagem de que trabalha. Passa uma imagem que trabalha, é competente. Não estou falando que ele não trabalha, mas a imagem dele é trabalhador. Ele é competentíssimo, o Tarcísio. Mas ele não é um líder para a política para ir para a guerra. Ele é, por incrível que pareça, ele é um cara que se tiver tempo de política, ele vai se tornar um bom negociador da política, porque ele não gosta de briga. Poderia ter renunciado em prol do Tarcísio, por exemplo. Se ele faz isso, ele teria colocado toda a esquerda de lado, porque as pessoas iam brigar entre si, porque ele teria retirado o inimigo comum, colocado alguém que tem admiração, passa a imagem que trabalha muito, e teria sido um ponto de aglutinação. Vira senador pelo Rio. Exato. E diria, eu fiz a grande transformação da história, eu enfrentei uma pandemia, mudei o modelo econômico, fiz o sucesso. Não me reelegi. E ainda fiz a reforma política contrária do Fernando Henrique Cardoso, que trouxe esse problema para o Brasil, que é a reeleição. Ele teria saído como o grande para dirigir o futuro do país num local especial, que é uma espécie de Olimpo em que ninguém toca. Se ele tivesse feito isso, ele teria produzido um líder. Mas quem são os líderes que estão aí para substituir o Bolsonaro? Talvez o Zema, só que o Zema... Você já viu o Zema falando?
Mas olha bem... O cara é bom demais, mas... Tá falando assim, acorda, maluco! É aí que está o detalhe. Nós não temos aquele líder carismático que possa trabalhar nos momentos de confronto, de conflito, de crise. Isso nós não temos. Mas que seria? Poderia ser o Zema? Tem. Quer ver um cara que não aparece muito, que poderia sair no pau? Com todo... Não quero citar só gente do Novo, não, porque eu não sou militante do Novo e não sou eleitor do Novo. Christian Lobauer. É um cara que as pessoas falam um pouco. Não, mas ele brigou feio com o Novo também. Voltou para o Novo e foi o primeiro a dar uma paulada no Amoedo. Foi o primeiro. Ele mandou um vídeo, desceu o malho no Amoedo. Por exemplo, o Christian Lobauer, porque o Christian Lobauer ele tem uma postura. Ele é liberal, ele entende economia, entende relações internacionais, entende política, criou um partido. Vamos cair na real, né? Você acha que o Amoedo teria condição de idealizar? Porque todo mundo disse que foi ele que idealizou. Não. E detalhes, o Christian Lobauer, por exemplo, certa vez ele deu uma palestra sobre a história dos partidos políticos no Brasil. Eu assisti, eu cheguei, pô, Cristo, tá brincando comigo, quer me humilhar. Pô, ele explicou a lógica, ele falava até, sabe aquele cara que na década de 70 fez isso e aquilo? Ele falava tal coisa, por isso que ele tomou tal decisão. Poderia ser o Christian? Pô, mas o Christian não está indo para o embate político, então está fora. Nos demais partidos, quem são? A gente está procurando, a direita. Para a esquerda, pode ser o Boulos, se for uma esquerda populista. Um cargo unitário. É que está muito... Pro lado de lá, né? Tá muito Se ele tivesse um pouquinho mais pra cá... Esquerda populista. E não necessariamente agora, porque agora parece que ele tá com um discurso mais pra cá, né? Mais pro meio. Mas é que o histórico do Boulos, ele é muito radical, né? Depende da gente ver qual é o caos que vai ser produzido. Se bem que o histórico do Lula foi bem radical lá no começo da trajetória política dele, lá no sindicato. Fica sempre dizendo, no passado primeiro, eu era assim, agora eu descobri, eu sou desse jeito. Poderia ser o Ciro. O Ciro, eu acho que o Ciro, ele foi escanteado. O Ciro é até no 8%. Perdeu, né? Ele foi escanteado porque ele não está em lugar nenhum agora. Ele não é mais nem esquerda, ele não é PT, ele bateu em todo mundo aí apanhou de todo mundo, apequenou. Quem é o cara de esquerda que pode substituir? Se for alguém para seguir ordens, é o Haddad. Se for para seguir ordens, é o Haddad. Porque o Haddad é isso. Ele é o cara que todo mundo gostaria de ter como seu estafeta ou vice-presidente. Porque não fala nada. Se você falar, Haddad, fica em pé, ele fica em pé. Haddad, vai para cá, ele vai para lá. Haddad, faz isso. Haddad, fale aquilo. Haddad, cala a boca porque você está contrariando alguém que não deveria contrariar. Ele vem de boca calada para dizer... Entendeu? Então o Haddad é o cara ideal, se for para ter alguém que vá seguir ordens. Quem mais pode ser na esquerda? Toda a esquerda está queimada no Brasil. Mas Freixo é vinculado muito com o radicalismo do PSOL. Né? Ele saiu do PSOL, né? Mas por que ele saiu? Porque ele sabia que ele estava vinculado ao radicalismo do PSOL. Aí pegou uma embratura. Aí então ele vamos para o outro que eu já queimei a ficha por aqui. Então a gente não, esse é o grande problema. Nós não temos lideranças políticas para disputar um pleito nesse futuro breve que possa ser, futuro breve estou falando 2026, que possa configurar propostas de Brasil. O problema é esse. E a política se reduziu a só bater. Em Pernambuco, que é a viúva lá, como é que foi eleita agora? Da Marina. Marina tinha um vice que faleceu no acidente aéreo no Guarujá. A esposa dele não foi eleita governador de Pernambuco? Sim. Ela não tem um carisma do marido ou algo parecido? Eu só vi uma imagem rápida. Eu sei que tu está falando é o Eduardo Campos. Do Eduardo Campos, né? Olha que coisa curiosa. Parece que aqueles que poderiam corporificar uma liderança, eles estão sendo escanteados de uma maneira muito trágica. Eduardo Campos. Por que o Brasil viveu o que está vivendo? Porque o presidente da República do Brasil não seria Fernando Henrique Cardoso, seria Luiz Eduardo Magalhães. Que morreu de infarto. O Luiz Eduardo, ele flutuava no Congresso. Você consegue imaginar o que é vir aquele cara mais radical da esquerda? Ô Luiz, tudo bem? Como é que você está? Ele flutuava, ele estava sendo preparado para ser o presidente da República. Não estou dizendo que ele é um cara de gente boa, que ele isso, nada disso. Estou dizendo apenas que ele estava preparado. Todos esses estão indo embora. Quem pode ser? Talvez, pensando no caso do PSDB, se o PSDB adquire a projeção, o cara do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.
porque ele tenta ser alguma coisa moderna, pós-verdade, pós isso, pós aquilo, super dentro do mundo contemporâneo, mas eu não sei se ele seria alguém que conseguiria catalisar os sentimentos dos grupos conservadores no Brasil. Tá? Eu não sei se ele conseguiria. Com o negócio homossexual, né? Eu diria até que não é nem por isso. Não é nem por isso. Sabe, posso fazer uma interpretação do Eduardo Leite quando ele se declarou? Por exemplo, eu não quero fazer brincadeira, tá? E mesmo porque eu combato a homofobia, tá? Quando ele se declarou, saiu umas brincadeiras assim, mas peraí. Por que ele fez isso? Ele envergonhou o Rio Grande do Sul. Por que ele envergonhou o Rio Grande do Sul? Porque ele colocou o gaúcho na condição de ser incapaz de separar capacidade, mérito de uma orientação sexual. E o gaúcho, ele vinha dizer que ninguém sabia, talvez a única pessoa que não soubesse que ele era homossexual, talvez fosse o namorado dele. Porque todo mundo sabia. Isso é fato. Todo mundo sabia. As brincadeiras fizeram, nossa, ele assustou todas as pessoas no Brasil que não sabiam que ele era governador. Todos sabiam. Eu não estou falando isso para debochar, eu estou dizendo porque ali não foi adequado. E ele falou uma coisa que irritou algumas pessoas, porque ele não percebeu que ele bateu na comunidade LGBTQ. Por que ele bateu? Porque ele disse assim, eu não sou um gay que é governador. Melhor, eu não sou um gay que é governador, eu sou um governador que é gay. Ele pegou uma coisa que é circunstancial, que é estar governador, e deu protagonismo a isso. Ora, ele jogou fora tudo aquilo que foi a história das lutas pelos grupos LGBTQ, de dizer assim, não é uma escolha, é uma orientação. Porque não é trocar de roupa. Quando ele fala isso, ele colocou a condição dele de gay como sendo circunstancial. E aí ele bateu nesse segmento. Ele usou politicamente, no frigir dos ovos, o que ele fez? Ele usou politicamente. Por isso que ele se tornou uma figura questionável. Não por a sua orientação, mas pela maneira como ele usou isso. Ele usou apenas politicamente para fazer militância. Ele acabou usando todo mundo, ele irritou muito. Então por que ele foi eleito? Porque ele teve como adversário no segundo turno um cara que mostrou poucas vezes na história do Rio Grande do Sul tanta incompetência. Lorenzoni. O Lorenzoni foi de uma incompetência que ele ofendeu pessoas. Agora, se eu for eleito, haverá uma primeira-dama de verdade. Como é que ele fala um negócio desse? Ele ofendeu... Ele não ganha nada... Não ganha nada com isso, ofende as pessoas, falou besteira, não cumprimentou, o Eduardo Leite veio para cumprimentá-lo, aí ele deu a mão, ele saiu. Ou seja, é o machão... Ou seja, aí ele foi irritando as pessoas. Quando ele foi falar coisas, ele não falava as propostas. Então, ele não ganhou. O Lorenzoni perdeu. Porque o Lorenzoni foi para o segundo turno em primeiro lugar. Ok? Teve aquela coisa lá também, né? Qual a sua proposta? É muito melhor que a sua. Isso aí não. Mas qual a proposta? Bem melhor que a... Felipe, você... Totalmente diferente de tudo que você está falando. Pois é, Felipe. Você é um cara inteligente, Cabral inteligente. Qual a sua proposta para a economia? Bem melhor que a sua. A pessoa que está ouvindo ali, eu que estou ouvindo, mas peraí, eu quero saber o que você vai fazer. Você vai receber dinheiro, como é que você vai distribuir esse dinheiro? Como é que você vai tocar os projetos? Eu não quero saber essa palhaçada. Né? Mas a questão do Eduardo Leite, Marcelo, tem a questão que pelo menos me parece que ele ficou muito mal na foto quando ele foi para o embate com o Dória e perdeu. Né? Porque o Dória é muito mais habilidoso politicamente, tem muito mais traquejo e tem também, pelo menos tinha, né, aquela coisa de, sou da iniciativa privada, eu sei como fazer, eu sei como dar celeridade para as coisas, fez um bom governo no estado de São Paulo, né, e acabou conquistando até mesmo os políticos mais tradicionais do PSDB que não deram chance para o Eduardo Leite. E aí ele saiu do governo do Rio Grande do Sul para postular a presidência da República, não conseguiu, e aí teve que meio, entre aspas, voltar com o rabo entre as pernas para o governo do Rio Grande do Sul. Ou seja, ele foi contra as palavras que ele havia dado várias vezes. E falar do Dória. Olha, o Dória é uma raposa. Ele é muito habilidoso em estratégia. Ele só não está na política, mas é político. Né? Mas qual foi o problema do Dória? O Dória, ele se deixou levar pela vaidade. A política não pode admitir a vaidade extrema. Você tem que ter um mínimo de vaidade, senão todo mundo passa por cima de você. Mas a vaidade extrema, não. Esse excesso de vaidade do Dória fez com que ele colocasse os pés pelas mãos.
e fez com que ele atropelasse. Por exemplo, o Dória seria hoje ou em 2026 presidente da República se ele tivesse fechado com o Bolsonaro e dizer, vamos fazer um pacto, vamos resolver o problema todo, a gente quebra toda a esquerda e deixa a direita nas nossas mãos. Mas ele achava que ele podia ser o presidente da República já em 2019. E aí ele botou os pés pelas mãos. Mas o Dória deixou coisas boas. Aí eu vou fazer um elogio. Ele deixou o Rodrigo Garcia. O Rodrigo Garcia, convenhamos, o cara é muito bom. É um cara competentíssimo, um cara simples, um cara educado, um cara gentil, um cara que tem liderança, fala muito bem, tem clareza dos projetos. É uma liderança que pode vir de É um político experiente, porque já está na política em São Paulo aqui há muito tempo. Ele só não tem muita projeção, né? Olha, Felipe, eu vou te dizer uma coisa. Eu falei isso em 3 lugares, vou falar aqui. Eu gostaria de poder ter colocado no meu currículo que eu participei da equipe de campanha do Rodrigo Garcia. O Rodrigo Garcia perdeu essa eleição porque a eleição estava polarizada e não tinha como ir para ele. Mas ele conseguiu, sendo governador do estado, eles conseguiram colocar o Rodrigo Garcia como sendo terceira via, cara. Como é que você... Os caras são bons, os caras são muito bons, meu. São espetaculares. Ora, e além do que, o Rodrigo Garcia, ele tem uma experiência administrativa de vários segmentos da esfera administrativa pública. Pode ser um líder a surgir, talvez não nesse futuro breve. Quer ver um cara que começou pequenininho e se tornou já de grande para poder ser gigante? Vinícius Poit. Ninguém sabia quem era Vinícius Poit. Ninguém sabia quem era esse cara. Ele foi lá, durante o debate, ele mostrava que ele tinha consciência, clareza, tinha projeto, tinha um monte de coisa. Pode vir a ser. Mas ele tem que ser eleito vereador logo agora, senão ele some, né? Eu acho que ele vai compor, compor a equipe do Tarcísio. Ele vai compor a equipe do Tarcísio. Tem uma outra liderança que eu diria que é o cara mais perspicaz que nós temos no Brasil. Tá? Se chama Kassab. Esse... Não, Kassab não dá. Eu vou te dizer o seguinte. Ele é o principal homem de Tarcísio e ele tem gente como ministro de Lula. Cara, é isso que eu ia falar. Pra você ver a capacidade Você tá de brincadeira com ele é o articulador político do Tarcísio, ele é o cara que vai negociar na Assembleia Legislativa, ele é presidente, então, ele é o principal entre aspas, ele é dono do PSD. E tem 3 ministros do Lula. Tem uma brincadeira que era uma piada. O Kassab, ele, todo momento da história, aparecia um bruxo. Né? No período dos governos militares, nós tínhamos o Goberido Couto Silva, que era o grande bruxo. No período do Fernando Henrique Cardoso, nós tínhamos Antônio Carlos Magalhães. O Kassab é uma espécie de Antônio Carlos Magalhães. Tinha até uma piadinha que se fazia sobre o Antônio Carlos Magalhães, que era maravilhosa. Dizia-se que o Antônio Carlos Magalhães uma vez entrou num avião de carreira e ele estava viajando e apareceu o demônio do nada. Vou derrubar o avião, vou derrubar todos. Aí as pessoas entraram em desespero, começaram a rezar, alguns tentaram fazer pacto. E o Antônio Carlos Magalhães lendo um jornalzinho. Aí o demônio chegou perto dele. E aí, você não está com medo não? Aí ele olhou e disse, tá vendo aquilo ali? Aí ele disse, sim, o nome daquilo ali é Salvador. Lá tem um prefeito, quem manda lá sou eu. E daí? Tá vendo aquele espaço maior? O nome daquilo ali é Bahia. Lá tem um governador, quem manda lá sou eu. Tá vendo esse espaço gigantesco que nós estamos? O nome disso é Brasil. Tem um presidente, mas quem manda ali sou eu. Aí o demônio, e aí daí? Qual é o problema? Ele disse, muito simples, se eu morrer eu vou pro inferno. É muito simples. É muito simples. É muito simples. O Kassab, ele é, guardadas as devidas proporções, o Antônio Carlos Magalhães dessa época. Isso a gente não pode esquecer. E ele tem pastinha também, com vários... Corre a lenda que Magalhães, se alguém falasse mal, ele jogava da imprensa só a pastinha. Será que ele tem pastinhas também? Que, olha, o cara com a perspicácia do Kassab, eu acho que ele deve ter muita coisa. Veja, eu não estou nem elogiando, nem bajulando, nem falando mal. Estou tentando verificar uma característica. E aí, nós temos esses indivíduos que estão por aí. Os líderes terão que surgir. Só tem um detalhe. A liderança nunca surge lendo livros. Elas surgem sofrendo. Resta saber quais são as condições de sofrimento que vão trazer alguém que vai dizer, sabe de uma coisa? Agora eu vou pro tudo ou nada,
e eu vou mostrar qual é o caminho. Porque esse é o papel do líder. Nós temos que ver quem será. Eu quero responder aqui o chat. O chat está dizendo que Bolsonaro não formou líder. Tarcísio é muito bom, Zema é muito bom, mas falta carisma. Exato. Então ele formou líder, mas não formou líder. Bolsonaro chega aqui, vai todo mundo falar com ele. Se for Zema, vão 2. Mesmo admirando mais o Zema do que o Bolsonaro. Posso complementar? Ele formou bons chefes, bons comandantes e bons administradores. Não é que ele formou, ele deu espaço para esses caras surgirem. Mas o líder é diferente. O líder é alguém em quem você deposita uma confiança que vai além da confiança administrativa. É alguém que te hipnotiza pelo fato de você acreditar que ele entende as tuas angústias, não como administrar o processo, entendeu? Essa é a razão pela qual tem tanta gente que, por exemplo, olha para o Lula e diz é nosso líder, porque tem toda aquela narrativa, aquela história que ele foi menino, veio com a perna fininha, não sei o quê, passava fome, por isso ele sabe o meu sofrimento, sabe? Não sei se ele sabe o sofrimento dessas pessoas que tem que pegar 4 horas para chegar aqui no centro de São Paulo para trabalhar, para ir 4 horas para voltar. Eu não sei. Eu não sei se ele sabe o sofrimento de pessoas que 3 gerações foram catadores de papel. A avó, mãe e a pessoa. E a pessoa que foi catador de papel foi entregar a faixa presidencial para ele. Ora, se 3 gerações são catadores de papel, então continuaram como catadores de papel durante todo o período em que ele governou. Mas essas pessoas olham, ele entende o meu sofrimento. Mesmo que eu continue sofrendo há 22 anos. Ô, Suano... Aí chegamos... Desculpa, vai. Não. Eu ia falar, aí chegamos sexta-feira na primeira pergunta lá de trás. O problema é que são 3h12, eu tenho 10 minutos para terminar. Não, e aí, falei muito, justamente por conta de pergunta aqui do chat, tá bom, não formou a liderança talvez necessária para assumir um papel de protagonismo daqui para frente, mas e o que seria, ou o que será de Bolsonaro daqui para frente, né? Porque ele vai ter, pelo menos eu imagino, que ele vai ter que manter um posicionamento, uma postura para não sair de cena, para até fazer uma conversa com todas essas pessoas que ainda o apoiam, que estão com ele, que seguem as ideias e os ideais dele, que mesmo não compactuando com, de repente, tudo que ele faça ou fale, ainda vê no Bolsonaro uma alternativa à esquerda que está posta. O Bolsonaro aposta nisso. Ele aposta de uma maneira muito clara. Porque vamos colocar as cartas na mesa. Tem muita gente que não gosta dele? Tem. Tem muita gente à direita que foi contra ele. A prova de que isso é verdade é que quando as forças que elegeram ele em 2018 se juntaram, faltava uma semana para o segundo turno. Já não dava mais tempo. Caso do Moro, que foi lá. Olha, peço desculpa porque o que está em jogo é algo muito maior. Tá? Foram 58 milhões de votos. Admitindo-se que... E eu admito que eu não sou louco, vou dizer para Sua Excelência, ministro Alexandre de Moraes, que as urnas são invioláveis, estão não sei o que, tudo como o senhor fala. Então, admitindo-se que tudo esteja perfeito, tá? Foram 58 milhões de votos. 2 milhões só, isso é nada. Isso não é nada de voto. Ou seja, ele é uma força muito grande. E ele foi para os Estados Unidos, não sei se ele volta, e já estão tentando prendê-lo exatamente porque sabem que ele é uma dessas lideranças. As pessoas ainda veem, uma vez que não surgiu um líder para substituí-lo, ainda o veem como uma alternativa para enfrentar a esquerda, para enfrentar o PT, para enfrentar o Lula e para enfrentar a desonestidade, as mesmas forças. Por isso que eu estou falando, não estou dizendo que o governo que está assumindo tem essas características. Jamais. Eu apenas citei isso, porque são as mesmas forças que se uniram. Ainda vem nele. Ele vai trabalhar com essa perspectiva de continuar sendo líder, continuar sendo aquele que voltará, tendo uma vantagem, dizendo, eu não rompi as 4 linhas, mesmo quando me pediram. Só tem um detalhe. Aí, algumas pessoas vão cobrar, ao longo desses 4 anos, porque sofrimentos virão, algumas pessoas vão cobrar ou o silêncio, ou o afastamento e inércia de alguns a quem eles se referiram, e que ou não apoiaram Bolsonaro, ou não apoiaram a esses que foram em busca de uma salvação, de uma proteção, de amigos, de auxílio. Isso ele vai ter que responder no futuro. Resta saber se nós vamos ter um caos daqui a um ano, nós vamos ter a organização do país, o processo administrativo vai ser caótico, porque a primeira impressão que se tem é essa. Né? Pode vir a ser caótico por causa do estilo de liderança do Lula, pela forma administrativa do Lula.
Cabral, quando você não sabe muitas coisas sobre quase nada, exceto como falar, como é que você faz? Você coloca um monte de gente que sabe fazer, coloca todos eles para brigarem e depois vira até você para dizer o que aí, o que você acha? Você fecha com aquele que tiver mais do teu lado. Você não vai fechar dentro daquilo que é logicamente mais viável. Então pode ser caótico o processo. Né? A gente não sabe ainda. Por isso que eu espero os 100 dias para verificar nesse namoro como é que vai estar o Congresso. Quer ver uma coisa? Namoro Congresso. Que o Congresso agora é centro-direita. Você lembra daquela frase que é uma lei da vida e da política empresarial do Congresso brasileiro? Você vai ser traído, não se sabe quando. Você acha que esse Congresso é de centro-direita? Você tem na Câmara uns 90 que são vinculados ideologicamente. O resto não está nem aí. Eles estão lá para sobreviver. Bumba meu boi total. É bumba meu boi. Mesma coisa no Senado. Vamos tentar... Mas agora vão enfrentar, como eles dizem, os abusos do Supremo Tribunal Federal. Espera aí. Tudo bem, vamos botar um impeachment de algum ministro do Supremo Tribunal Federal. Quem seriam? Seria o Alexandre de Moraes? Seria o Gilmar? O Barroso não coloca, mas Gilmar e Alexandre de Moraes? Por quê? São dois que não foram indicados pelo governo do PT. O PT vai colocar 2 novos ministros em substituição ao Lewandowski e à Rosa Weber. Ok? 2. O que passaria pela cabeça do PT se alguém diz assim: nós vamos empichar Alexandre de Moraes, que foi colocado pelo Temer, apesar de ser amigo do Alckmin? Não esqueçam, o Alckmin não é benquisto por ninguém da esquerda. Vocês acham que... Tá bom, eles vão rir daqui até aqui. Aprovamos. Vai lá, base. Põe o Alexandre de Moraes para fora. Indica o terceiro. E indica um terceiro. Se for botar o Gilmar Mendes, indica um quarto. Sabe aquele problema que a gente tinha? Cacai, Zanin... Não tem mais problema. Flávio Dino. Não tem mais problema. Até o Bessias vai. Até o Bessias vai. E 4. E só o negócio que você falou de apontar dedo, né? A direita apontando o dedo, de repente, da saída de Bolsonaro do Brasil para os Estados Unidos. A gente não esquece também que a esquerda apontou dedo 4 anos para o Ciro Gomes dele ter ido para Paris no segundo turno da eleição de 2018, né? Então, se acontecer alguma coisa, a direita vai apontar dedo. Cabral, pode falar. A última pergunta, a primeira pergunta dele. E a reunião ministerial hoje? Você acha que foi para organizar? Vocês ficam quietos, eu falo. Como é que deve ter sido o linguajar, tipo assim, o abrir a boca, frases? Uma coisa, Rui Costa já acabou, né? Rui Costa falou que, uma coisa que você falou, ele vai visitar todos os ministérios a partir de agora com o projeto 100 dias. Mas como é que deve ter sido a reunião em si? Foi de paz, tranquilão, ou Lula falou, daqui pra lá, cumpre tabela, daqui pra cá tá comigo, Lupe, não fala besteira da Previdência, não fala, não sei, como é que... Olha, o Lula... 9 partidos. O Lula, vou te dizer o seguinte, ele tem uma habilidade política excepcional. Por quê? Porque ele é um gênio? Não, porque ele foi forjado numa forja que quando em sala de aula as pessoas dizem, Suano, vamos fazer um curso de negociação? Eu disse, vamos. Tem negociações complexas, a gente tem que entender como funciona o mercado, tem que trabalhar muito com aqueles grandes administradores e investidores, como que eles negociam, mas vamos começar da base. Onde que está a base? Vamos pegar os manuais dos sindicatos de esquerda. Vamos ver como é que eles raciocinam. Eles são bons, cara. O Lula mostrou que ele é bom quando falaram assim, mas você vai baixar o teto daquilo, do teto da PEC como a gente diz, gastança? Transição. PEC da transição, qualquer nome que se dê. Ele disse, não. Como você não vai? Por uma razão muito simples. Qualquer negociador de verdade que sabe o que é negociação, ele não entra para uma negociação já tendo publicizado que ele vai diminuir as suas pretensões. Porque quando ele entrar na negociação, a pretensão máxima é aquela que ele diminuiu e a tendência é cair. Então o que eu vou dizer? Vou manter isso até o final e vou rir daqui até aqui, porque eu sei onde eu quero chegar. Você saber negociar. Onde que você aprende isso? No sindicato. Então... o que o Lula deve ter feito ali? Como é que você negocia num ambiente amplo? Cria-se a sensação de que você é o ponto de articulação de todos. Por isso você tem que ser o pacificador. Depois você leva cada um no escurinho do cinema e bate. E bate de acordo com o apoio que você vai ter para ou substituí-lo, ou para, no caso dele ser expulso ou escamoteado, já ter alguém para substituir dentro do grupo dele. Então, o que ele deve ter feito? Vamos apaziguar,
porque nós estamos dando munição para os nossos adversários. Isso em uma semana. Em uma semana. E já dá para ver a esculhambação que está. Né? Ou seja, vamos apaziguar agora quais são os pontos básicos comuns para a gente brincar de coalizão. Aí cada um vai dizer. Aí ele pega e diz, então, caso do Rui Costa. Olha, que eu não tinha visto a declaração. Pois é, não vi exatamente. O que ele deve ter falado? Pô, tem tanta gente para fazer articulação política, só que eu não quero o Rui Costa, que ele não tem habilidade para ser gestor de projetos de políticas públicas. Se tivesse, não teria sido criticado como foi lá no governo da Bahia. Então vamos fazer o seguinte. Rui Costa, diz que você vai, porque é isso que porque esse é o papel do ministro da Casa Civil, não é ficar conversando, porque para conversar você já tem o Alckmin que vai conversar com o empresário. Eu jurava que era a função da Casa Civil era conversar com o Congresso a vida inteira. Não. Esse plano tem um ano de vida. Para fazer, o mais importante da Casa Civil, ele faz a articulação entre os ministros. Por quê? Porque quando chega o Felipe tem um projeto, a pasta do Felipe é essencial, mas não é a pasta que o presidente gosta. Então, eu tenho que convencer o Felipe de que ele vai entrar nas verbas, no orçamento, na parte contingencial, porque a prioridade maior é a gente garantir a sobrevivência do governo. E ele vai ser contemplado, aí eu convenço o Felipe de que vai ser contemplado o ano que vem, não esse ano. Então, agora ele aguarda. Quem não quer ficar um ano sentado sem fazer nada, ganhando o que ganha e com um selo de ministro no peito? O ministro é um título nobiliárquico. Quem não quer isso? Ele aguarda. E aí, mas só que eu tenho que mostrar para o Felipe que isso está dentro de uma lógica, por isso que eu tenho que gerenciar. O que eu acho que o Rui Costa não tem capacidade de fazer isso. Outros teriam. O Rui Costa eu acho que não. Por exemplo, por que ele coloca o Rui Costa? Porque ele não pode colocar a Gleisi Hoffmann e não pode colocar o Dirceu. Ele não seria louco de colocar o Dirceu. Muito menos ainda de colocar a Dilma, que já foi ministra da Casa Civil. Não dá. Agora, Wagner. O Jacques seria mais político. Ele está de líder, né? Ele está de líder. Ele está de líder. Olha que coisa curiosa como ele é inteligente nesse aspecto. Não digo ele. Quando eu falo do grupo que está pensando isso. Quem vai ser o líder do Congresso, o líder do governo no Congresso? Randolph. Olha que coisa curiosa. Na Câmara, Zeca Dirceu. Zeca Dirceu. Era para ser o Guimarães, foi o Dirceu. Olha aí. Aí, olha que coisa curiosa. Mas peraí, o Randolph, ele é senador, por que ele não é líder no... Ele é líder do PT. Por que ele não é líder no... Ele é rede. Solidariedade. Ele é rede. Por que ele não é líder no Senado, sendo senador? Porque nós brasileiros, quando se fala do Congresso, quando se fala do Legislativo, a gente diz assim, é bicameral, são duas casas, Câmara e Senado. Não, nós não temos duas casas, nós temos três. Câmara, Senado e Congresso. Porque tem atribuições que são exclusivas da reunião das duas casas para determinadas condições, circunstâncias e decisões. Quando ele coloca o Randolph para ser o líder do Congresso, olha que coisa curiosa. Quando a gente pega o artigo 142, que é aquele que fala das Forças Armadas, são dadas 3 atribuições às Forças Armadas. Uma, defesa do país, de uma forma grosseira. 2, ser uma espécie de organizador das relações entre os poderes, segundo o Ives Gandra, no caso de um poder se sobrepor ao outro. E 3, garantia da lei e da ordem mediante a convocação de um dos poderes. Quem é o poder legislativo? É o presidente da Câmara dos Deputados, porque ele é o terceiro na linha sucessória da presidência? Não. É o presidente do Senado, porque ele é a Câmara Revisora, supostamente? Não. É o Congresso. Normalmente, o presidente do Senado é o presidente do Congresso. Então, eu tenho que, já que o Randolph não vai ter condições de ser presidente do Senado para ser presidente do Congresso, que é aquele que deveria convocar, no caso de necessidade de ser uma convocação pelo Legislativo, ele vai colocar o cara que já tem contato direto com o Supremo Tribunal Federal e é muito boa relacionamento e pode colocar o dedo na cara do presidente do Senado caso eles percam a presidência do Senado. Isso é de uma estratégia política. Eu acho que, para pensar assim, eu só vi um cara que raciocina desse jeito lá naqueles partidos, naquele grupo lá, que é o Zé Dirceu.
O papo tá ótimo aqui, Cabral. 2 horas. Mas o papo tá bom. Tem que entrar um podcast mas no ar agora. eu tenho que encerrar aqui. Eu tenho que encerrar. 2 horas, velho. Suano. Mas vamos nem começar. Na sua volta, Cabral, das férias, a gente chama o Suano de novo e aí a gente fica. E aí vai ser bacana, que vai estar eu, você, o Gani e o Suano aqui. Aí a gente faz um marketing aí numa sexta-feira, que aí a gente vai pra até... não gravar o podcast. aí a gente vai até 4 horas da tarde. Pô, que honra! Pô, que honra! Muito Suano, obrigado, viu, por estar aqui com a gente. Muito bom esse bate-papo. Já tinha ouvido várias vezes você em Papo com a Paula e com o Cabral, mas agora eu tive o prazer de conversar contigo pessoalmente. Volte mais vezes. Obrigado. Pô, Felipe, muito obrigado. Tô ruborizado, né, por causa, porque, olha, o trabalho que vocês fazem aqui, cara, é espetacular, é brilhante, é maravilhoso. E todas as vezes que me convidam para eu vir aqui, eu venho feliz. Porque é um espaço de altíssimo nível, respeitadíssimo. Eu acho que é um dos mais profissionais e mais sérios que nós temos no Brasil. Tá? E para mim, eu estou muito honrado. Muito obrigado. Valeu. Eu que agradeço. Cabral, um abraço pra você. Abraço até daqui a 2 semanas. Boas férias. Passa protetor solar, beba bastante água. O tempo todo, mano. Desesperado com isso. Valeu, meu amigo. Valeu, abraço. É isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui com o BMC Marketing. Obrigado pela audiência de todos vocês. Obrigado também pelos comentários. O pessoal falando que foi aula, foi genial, que foi sensacional. É ótimo convidado. Enfim, é muito, muito bom a gente poder contar com pessoas assim desse nível, igual do Marcelo Suano. E, claro, outros que a gente traz aqui na BMC, sempre primando, né, pela qualidade nas nossas entrevistas. Então fica com a gente, você acompanha agora Atlantic Connection e aí, depois, fechamento do mercado, Débora Oliveira no Top News. Um ótimo fim de semana, até segunda-feira. Tchau, tchau. BMC News, informação que gera valor.